pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar mais uma vez com a plataforma do Que Concursos para facilitar a trajetória de vocês. A nossa intenção no dia de hoje é justamente ensinar o passo a passo para que vocês consigam vislumbrar o que tem sido mais pesado ou o que tem sido mais dificultoso para que vocês consigam alcançar resultados. Para quem é meu aluno sabe, quem não é, mas é meu seguidor das redes sociais, já viu eu falar muitas e muitas vezes da necessidade de vocês fazerem um histórico, de vocês terem a análise em relação daquilo que tem sido errado com frequência. Por isso eu indico a elaboração do caderno de erros, eu indico que vocês sempre façam gestão daquilo que inicialmente vocês não conseguiram pontuar. O ponto de hoje, a ideia de hoje é justamente fazer com que vocês consigam criticamente utilizar a ferramenta do QC para que vocês enxerguem o que tem sido realmente significativo para puxar a estatística de vocês para baixo, ok? Então, o primeiro ponto, eu acessei aqui a plataforma, vim nesta opção de questões, então aqui vocês já estariam no procedimento regular, iniciando ali no dia de estudo, então vocês teriam aqui questões já selecionadas. Eu já vou para o item errei, então veja que automaticamente ele traz a indicação do todos, que é tudo que foi elaborado por eles, inserido por eles na plataforma. Aqui, então, vocês vão sair desta posição que já vem padronizada para a opção errei, ok? Para a opção errei. Então, veja que eu tenho minhas questões errei. Para você que tem estudado com o Que Concursos desde o início, já focado na carreira que você deseja, então se você faz procuradoria e faz o teste, o treino das questões desde o início com essa carreira, basta selecionar a opção errei. Se você acabou fazendo de todas as disciplinas, de todas as carreiras, deixando extremamente aberto, aí eu já indico que vocês façam também a utilização dos filtros, selecionando quais foram as carreiras que vocês fizeram uso neste período para estudar, para treinar, deixando somente aquelas que está correlacionado com o objetivo atual de vocês. Então, digamos que vocês tenham feito para tudo quanto é cargo, tanto faz, que era para Lages, para MP, para Defensoria, indiferente, não fizeram esse filtro, e esse filtro, inclusive, que é muito importante para alcance de resultado, e agora, na hora de analisar, não adianta a gente sair levantando independentemente do concurso. Eu preciso que vocês tenham um foco, tá? Então, se você quer uma carreira de procurador, por exemplo, você precisa, na análise dos seus erros, focar nas questões de procuradoria, tá? Então, vamos selecionar aqui todos os cargos de procurador, lembrando que isso já pode estar salvo num filtro que vocês deixaram já fácil, mastigadinho. Para quem não viu esse vídeo, fica o convite, foi o primeiro vídeo que a gente postou aqui sobre o Que Concursos, tá? Vou selecionar todas as opções de procuradoria que são interessantes para nós. Veja que eu só deixei procurador do trabalho, porque é bem específico de fato. Para quem viu já o vídeo anterior, sabe que eu vou selecionar não só procurador, mas tudo que está relacionado com advogado, e assessor jurídico também tem a mesma finalidade, também tem a cobrança ali da mesma forma. Assessor tracinho direito também é uma opção. E aí a gente fecha com consultor jurídico. Mais uma vez, quem viu o nosso vídeo sobre filtros sabe que eu optei aqui pelas 21 principais, mas se vocês buscam fazer a análise bem completa, inclusive com as carreiras que são similares em relação à cobrança das questões, vocês sabem que dá para inserir até 51 cargos aqui indicados, ok? Dito isso, vá lá no vídeo 1 para que vocês tenham esse filtro já salvo, não precisem se preocupar para toda vez que vocês estão fazendo essa análise, vocês terem que cadastrar os filtros tudo novamente, tá? Então veja que para esta carreira, tudo que foi errado totaliza um montante de
513 questões. Eu acessei hoje não um conteúdo meu, não é a minha assinatura como professora, mas fiz questão de selecionar o QC de um dos meus alunos. Eu tenho acesso a login e senha de todos os meus alunos, até porque quando eu faço o acompanhamento deles, é importante que eu faça a gestão de como têm sido esses resultados, até para poder adaptar o cronograma e fazer com que haja uma eficiência maior nos seus resultados. Então, eu fiz questão de acessar aqui o site do QC com o login de uma aluna minha, justamente para a gente ter um número de questões erradas que a gente possa trabalhar e fazer a análise que eu estou propondo aqui de uma maneira adequada, ok? Então, errei, cargo de procurador. Se vocês viram o vídeo mais uma vez, ressalto, isso já vai estar aqui no filtro salvo, e a gente vai inicialmente verificar tudo que foi errado dentro do âmbito de direito constitucional, ok? Então, essa análise do erro, ela tem que ser feita com o foco da carreira. Caso contrário, vocês não vão conseguir fazer um bom levantamento, e também direcionado para cada uma das disciplinas, para que isso seja, claro, bem analisado. Fazendo neste molde, veja que a minha aluna teve um erro de um total de 124 questões. Para quem sabe, eu já disse no início do vídeo, é importante fazer o caderno de erros. Então, toda vez que você tiver errado uma questão, lance no seu caderno. Trata-se de um material de revisão constante, importante de ser não só construído, mas mantido. Isso faz uma diferença gigantesca no resultado de prova, tá? Mas o ponto-chave, é o que eu quero ensinar vocês, é que vocês consigam identificar onde tem sido gargalo, ok? Então, além do caderno de erros, vamos verificar erro a erro cometido por aqui, ok? E como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto a gente sabe que para esta carreira, nesta disciplina, houve um total de 124 erros daquilo que foi executado, do que foi treinado. Primeiro ponto, eu quero que vocês selecionem a opção desempenho do filtro, ou seja, eu quero que vocês cliquem nesta aba para que vocês consigam vislumbrar dentro dessas 124 questões qual é o resultado atingido por este aluno. Então, veja que ele abriu essa aba de filtro, ou seja, de resultados a partir das questões erradas do direito constitucional, dando 955 questões resolvidas, 831 certas e 124 erradas. Isso representa, dentro de um mundo de 100% de questões existentes no QC, em relação a este filtro criado, um total de 10% apenas. Então, se essa mesma aluna fizesse a seleção das carreiras de procuradoria e colocasse direito constitucional, com tudo que tem disponível no site, a gente teria ainda 90% de questões para conquistar, 90% ainda de material para treinar, que equivale a um total de 8.442 questões. Veja que este número, ele está, à medida que eu coloco aqui o cursor, ele está ao lado do percentual, 8.442 questões, ok? Então, ela fez apenas 10% do montante total. Dentro destes 10%, ou seja, dentro do montante que ela executou, nós temos um índice de desempenho de 87%. Veja que, então, esta aluna tem um desempenho muito bom nessa disciplina. Ela tem um desempenho de 87%. Veja que é um bom resultado. O nosso ponto de apoio é justamente trabalhar com esses 13% que estão fora de acerto, entender o que está pegando aí para ela, tá? Feita a análise deste filtro, análise dessas estatísticas a partir do desempenho do filtro, agora sim a gente vai verticalizar este levantamento, justamente para verificar se existem problemas aí rotineiros no estudo de vocês. Então, a partir do momento em que você sabe que esta questão foi resolvida errada por você, vamos dar uma olhadinha na sua estatística desta questão. Ali nós analisamos a estatística geral, a estatística global deste filtro. Aqui a gente vai analisar a estatística dessa questão. Fazendo um levantamento aqui, veja que essa aluna respondeu essa questão
uma única vez. Nesta vez, ela respondeu agora, recentemente, 19 de fevereiro, a opção de letra C. Veja que junto com ela, muita gente também errou. Então, esse é o erro que a gente considera normal, um erro regular, que é justamente do treino, que é justamente ali da necessidade de você fazer muitas questões, treinar com muitas questões. Então, esse é um erro que a gente considera normal, basta inserir no caderno de erros, que estaria ok, fazendo a revisão dele constantemente, para que isso fosse consertado. Próxima estatística em relação ao erro cometido, mesma situação, ela responde uma única vez, tá? Então, mesma circunstância, e cada um dos erros cometidos, vocês vão justamente fazer essa análise de quantas vezes isso foi treinado, quantas vezes essa questão foi respondida, para que haja justamente a constatação do estudo com qualidade, com um estudo de alto nível, de alta estatística. Veja que essa aluna tem feito tranquilamente várias questões, cada um dos erros cometidos há a indicação de que ela faz ali a sua questão uma única vez, o que traduz de fato uma alta qualidade do seu estudo, sem qualquer dificuldade, ok? Então, cada um desses erros, veja, foram cometidos uma única vez, e à medida em que ela traduz cada vez ali na inserção do seu caderno de erros, mantendo a revisão desse conteúdo de maneira correta, isso fatalmente acabará trazendo um resultado de excelência, ok? Digamos que, e aí eu quero trazer justamente para mostrar a circunstância que vocês devem ter atenção. Digamos que essa aluna tenha respondido letra C, que foi o fato aqui que ocorreu nessa questão, mas no seu segundo treino sobre a mesma questão, ela acaba respondendo a letra A. Veja que ela erra, porque a resposta correta é a letra E, ok? Por que isso é relevante para a gente? Vamos atualizar aqui essa página. À medida em que ela faz mais uma vez a mesma questão, nós temos agora a análise do QC demonstrando que houve duas alimentações, ok? Veja que ela treina 19 de fevereiro, respondendo a letra C, e faz um segundo treino, que foi esse teste que nós fizemos hoje para demonstrar a plataforma para vocês, indicando que no dia 6 de março de 24, às 10h26 da noite, houve a assinalação da resposta com a letra A. Então, qual é o ponto aqui? Nós precisamos fazer a gestão dos nossos erros, ok? Sempre que vocês errarem, há a necessidade de trazer a transcrição desse erro para o seu caderno de erros, fazendo um material de revisão que é particular, individualizado, com revisão constantes, necessariamente semanais, para que vocês não esqueçam o conteúdo que foi estudado. Legal. A partir do momento em que você vai treinar este mesmo ponto e você erra de novo a mesma questão, aqui a gente tem um problema. Tá? Veja que se você tivesse acertado, seria ok. Isso significaria que no primeiro contato você respondeu equivocadamente, mas no segundo contato essa resposta estaria correta, o que significa que você consertou esses erros. Mas se você erra a primeira vez e erra mais uma vez a mesma questão, isso está indicando que, primeiro, a sua revisão não está sendo eficiente, segundo, você não aprendeu com os seus erros, ok? Essa é a importância de você aprender a utilizar o QConcursos, a utilizar a plataforma de forma completa, de maneira adequada. Então, selecionando erro por erro, você consegue ver quantas vezes você respondeu aquela questão e se você conseguiu aprender com os seus erros, ok? E aí vem a pergunta, prof, só que eu não refaço questão que eu já tive contato. Eu sempre considero ali no meu mapa de questões, dos meus treinos, questões inéditas, questões que eu ainda não resolvi. Isso é um erro, tá? Justamente porque o treino de questões, ele não é apenas para uma constatação da qualidade do que você fez, mas sim, se você tem uma correta interpretação em relação àquele problema, se você não só aprendeu, mas conseguiu reter
manter esta informação a longo prazo. E se você já errou esse conteúdo no passado, se você conseguiu consertar este raciocínio, se você conseguiu consertar este erro, ok? Então, dito isso, e é importante que a gente tenha esse cuidado, é muito relevante que a gente tenha justamente a cautela de fazer gestão daquilo que foi errado, de fazer gestão do nosso caderno de erros, traduzindo da construção de um material adequado com revisões constantes, com revisões que garantam justamente o aprendizado daquele conteúdo e mais o avanço em relação àquilo que foi estudado no passado, aquilo que já foi treinado por vocês, ok? Então, é muito importante que haja o controle desses erros, a construção desse material, desse caderno de erros e a gestão com a constatação de tudo que foi errado no passado, de forma que vocês consigam vislumbrar se esses erros foram superados ou se ele ainda claramente é um problema para vocês, ok? Tudo bem? Então, feito isso, vocês passam a ter controle não só do que foi errado inicialmente, mas daquilo que vocês erram mais de uma oportunidade, para que vocês tenham ali o histórico daquilo que foi definitivamente construído por vocês, consertado e nunca mais errado. Essa é a importância deste trabalho de levantamento desses erros, ok? Esse é um ponto importante, chegamos ali justamente nas estatísticas verificadas questão a questão, façam isso sempre que uma disciplina estiver sendo calo de vocês, e para que isso seja definitivamente levantado e suscitado em termos de levantamento, é importante que haja essa gestão constantemente, não de maneira pontual. Ok? Prof, eu gostaria muito de fazer o meu caderno de erros, como a senhora tem comentado, como a senhora vem mencionando justamente ali na sua aula, justamente ali nos seus vídeos, como montar este caderno de erros. Fácil, tá? Eu vou montar aqui com vocês o caderno de erros. Digamos que a gente trabalha aí com direito financeiro, tá? Então, vou abrir aqui para vocês dentro do direito financeiro, para que vocês consigam vislumbrar justamente a maneira como seria ideal de construir um bom caderno de erros para vocês, tá? Veja que aqui eu estou fazendo um caderno de erros correspondente à matéria de direito financeiro. A minha indicação, inclusive, não é separar por disciplina, a minha orientação é que vocês façam tudo junto, tudo misturadinho. Aqui eu separei porque este material ele foi comercializado, foi um material que eu montei para a AGE Minas, tá? Não é essa a minha proposta enquanto caderno de erros de vocês, eu gostaria que vocês fizessem todas as disciplinas juntos sem esta restrição, justamente para permitir uma revisão constante, uma boa organização do processo de análise deste material e constância do estudo dos conteúdos que foram errados originalmente. O que vocês vão montar e como vocês vão montar esse material? Errou uma questão, vocês vão copiar lá no QC e vocês vão justamente trazer a questão, o enunciado, o problema, aqui no copia e cola. Veja que toda essa parte aqui que eu acabei de selecionar, que vai até os 2 pontos, trata-se do enunciado. O enunciado aqui, para mim, ele era relevante porque ele se tratava de um contexto correspondente àquele desafio. Se fosse somente a sinária correta, esquece, a gente não precisa do enunciado. Mas se é um enunciado que nos dá um cenário, um contexto, uma introdução, ele tem que estar presente. Então, para montar o seu caderno de erros, há necessidade de copiar o enunciado e, na sequência, vocês copiarão apenas a alternativa correta, apenas o que a banca indicou como sendo certo, tá? Então, veja que, desta forma, a gente acabou tendo uma assertiva. Aqui eu optei por fazer dividido ali com bombinhas, vocês podem escolher tracinhos, números, tanto faz, tá? Eu optei por trazer bombinhas ali separando tese por tese.
Aqui ao lado eu coloquei observações de alteração da legislação e de onde eu extraí esta questão. Então, quando vocês fazem sem essa diferenciação de disciplina ou de assunto, o fato de vocês colocarem aqui o enunciado de onde isso foi retirado já facilita tranquilamente para vocês localizarem a disciplina ou localizarem o assunto quando vocês quiserem estudar somente um determinado tema. Ok? Então, vocês vão copiar o enunciado e copiar a alternativa correta. Montou? Isso tem que ser revisto uma vez por semana, tá? Não é rever o que você errou na semana, é rever tudo que foi errado uma vez por semana. Tudo bem? Veja que no segundo ponto aqui de indicação de um caderno de erros, foi inserido somente o gabarito. Por quê? Porque nesse caso o enunciado ele não era relevante, o enunciado ele não era importante para chegar na resposta correta, tá? Então, por isso que aqui tem somente uma frase com 2 linhas, que é somente o gabarito. Sempre que você puder ser mais enxuto, ser mais enxuta, ser mais concisa ou conciso, vocês trarão uma facilidade na revisão desse material, na revisão do conteúdo que vocês estão construindo, tá? Veja que eu fiz questão de estabelecer conteúdos que dizem respeito a não só direito financeiro, mas tudo que estava relacionado ao tema de estudo. Então, se vocês quiserem, na hora de estudar, colocar direito financeiro da LRF junto com a 4320, junto com a Constituição, faça isso, tá? Não há qualquer impedimento nesse sentido, desde que esse conteúdo já tenha sido estudado. E eu fiz uso de 2 cores para poder sair pintando esse caderno de erros, pois existem estudos científicos que indicam que à medida em que nós estudamos com 2 ou mais cores, nós acabamos trazendo para esta ação maior acuidade, maior atenção, justamente porque passamos a utilizar os 2 hemisférios do cérebro. Quando nós estamos estudando somente com leitura, apenas um hemisfério é utilizado. Quando nós estudamos leitura e cor, ou seja, tem uma cor ali no nosso material, pelo menos 2 a 3 cores nele, passamos a utilizar também o outro hemisfério do cérebro, ou seja, estaremos muito mais atentos a essa atividade. É essa boa construção de um caderno de erros, ok? Então veja que nesse caso, aqui eu já tinha tudo mastigadinho, tudo prontinho, fazendo justamente este copia e cola do QC, trazendo o enunciado e somente o gabarito correto, tá? Ah, professora, na questão que eu errei, eu tinha, na verdade, a indicação de assinalar a incorreta. Assinalando a incorreta e errando essa questão, ainda assim será o gabarito que eu vou colocar no meu caderno de erros? Não. Neste caso, serão as outras 3 alternativas corretas. Porque, veja, a elaboração desse material de revisão, ela é importante justamente para que vocês não errem mais o conteúdo. Então, não é para vocês trazerem para este material assertivas erradas, somente conteúdo correto. Caso contrário, você vai acabar memorizando de forma equivocada. Tem muita gente que fala assim, prof, posso também colocar a assertiva que eu assinalei? Não, justamente por isso, você vai dar um nó no teu cérebro. Coloque somente o gabarito que corresponda à resposta correta, ou se for, neste caso, assinale a incorreta, as outras 3 alternativas daquela questão. Ok? Hoje trabalhamos, então, 2 situações. Primeira, como conseguir utilizar o seu site de questões pensando no QC especificamente, para verificar as estatísticas de um determinado grupo de estudo. Então, a gente utilizou no dia de hoje constitucional, tudo que já tinha sido resolvido. Aprendemos a utilizar o filtro para identificar dentro desse mundo de questões erradas qual é o meu percentual de êxito e avaliar questão por questão errada para verificar quantas vezes vocês erraram e, errando mais de uma vez, constatar se há necessidade de voltar a rever aquela matéria, voltar a rever o caderno de erros ou até mesmo treinar mais questões. A partir desta análise, vocês conseguem estabelecer boas estratégias para a melhoria do estudo de vocês.
É exatamente assim que a gente conduz na hora de montar o cronograma de estudos dos nossos alunos, para analisar a eficiência do estudo de cada um deles, e assim que eu sugiro que vocês façam aí na casa de vocês, ok? Beijo grande, espero ter sido útil a aula de hoje. Qualquer coisa, mandem aqui no YouTube que a gente bate um papo. Se cuidem, beijo grande, valeu, tchau, tchau.